vamos explorar o livro de Urântia, um dos livros mais fascinantes da história moderna. Ele promete ser uma revelação cósmica que explica sobre o universo, a Terra e até mesmo a vida de Jesus Cristo. Será que é um fato ou um mito? Vamos lá, vamos descobrir. O livro de Urântia foi publicado em 1955, mas a sua história começa bem antes disso. O ano era 1930. Durante esse período, um grupo de pessoas e um psiquiatra chamado Dr. começaram a estudar os escritos e os ensinamentos de um paciente muito peculiar, que afirmava estar recebendo mensagens de seres celestiais. Ele demonstrava um estado de consciência incomum e se comunicava de forma muito diferente, de um jeito bem calmo e jamais visto, no qual transmitia ensinamentos detalhados sobre a cosmologia do universo, histórias espirituais e a estrutura total de nossa criação e do todo. Sadler e um grupo de estudiosos coletaram e organizaram todas essas informações ao longo de décadas, resultando na publicação do livro em 1955. O livro afirma ser uma revelação de seres celestiais, mas até hoje não se sabe quem realmente são seus verdadeiros autores. Algumas pessoas acreditam que são seres de outros planetas ou de esferas celestiais, assim como se diz no livro. E depois de décadas de trabalho, o livro foi finalmente compilado e publicado, mas desde então tem gerado muitos debates sobre sua autenticidade e significado. O livro de Urântia apresenta uma cosmologia muito detalhada e diferente da visão tradicional da ciência e da religião. Ele descreve a planície central, de onde emana toda a luz, de onde está a criação, após ele, ao seu redor, o universo perfeito de Avona, e após Avona, ao redor, 7 superuniversos, e ainda os espaços exteriores ainda em formação. Nós vamos explorar hoje cada um desses conceitos. A planície central, o coração do cosmos. No centro de todo o grande universo, além de Avona e dos 7 superuniversos, encontra-se o local singular e sagrado, a planície central, localizada na Ilha do Paraíso. Este é o ponto mais importante da criação, onde reside Deus, a fonte de tudo, a energia criadora. A planície central é descrita no livro de Urântia como o centro absoluto da realidade. É a base sólida e eterna do paraíso. É uma imensa extensão que nunca foi criada, ela sempre existiu. Diferente dos planetas e universos que estão sempre em movimento, a planície central ela é fixa e imutável. A planície central é o centro de todo o cosmos, sendo o ponto de referência para tudo o que existe. Toda a energia, matéria e gravidade que sustenta os universos vem dessa região, da planície central. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo residem nessa região, na planície central, a energia criadora. Este é o local onde os seres ascendentes que atingem a perfeição encontram Deus face a face. É onde todos os seres espirituais mais elevados se reúnem para atingir o propósito divino. A planície central não é apenas um lugar físico, ela representa o destino final das almas ascendentes que evoluem pelos universos. Aqueles que passaram por toda a jornada de conhecimento e crescimento espiritual. Chegam à Ilha do Paraíso para serem recebidos por Deus. O processo de ascensão espiritual é muito longo e complexo. Os mortais evoluem nos mundos materiais, como Urântia. Após a morte, continuam aprendendo em mundos espirituais, avançando pelos universos locais e superuniversos. Ou seja, como reencarnações não só no nosso planeta, mas em vários planetas dos universos. E depois de um longo percurso, chegam ao universo de Avona, para o último estágio de aperfeiçoamento. E após Avona, finalmente, os seres perfeitos chegam à planície central para seu encontro face a face com Deus e a finalidade de seus propósitos. Todas as forças cósmicas, leis naturais e energias supremas vêm da planície central.
toda a criação trabalha para que os seres inteligentes possam um dia alcançar esse lugar. Conclusão: a planície central é o coração do universo, de onde Deus reside e de onde tudo começa e também termina. Ela é o destino final de toda a criação, o destino final das almas que buscam a perfeição. Segundo o livro de Urântia, a humanidade faz parte desse plano grandioso e um dia vai conseguir alcançar esse local divino. O livro de Urântia apresenta uma cosmologia grandiosa e detalhada, descrevendo a estrutura e a história do universo segundo uma perspectiva bem espiritual. No coração da criação está Ravona, o universo central e perfeito. Ele não foi criado, ele sempre existiu como manifestação da mente e da vontade de Deus. Diferente dos outros universos, Ravona não passou por evolução ou desenvolvimento. Ele é uma criação direta da divindade. Ravona é composta de 1 bilhão de planetas perfeitos, organizados em 7 circuitos ao redor da Ilha do Paraíso. Esses mundos são habitados por seres espirituais totalmente elevados e servem como centro de aprendizado e aperfeiçoamento para almas ascendentes. No centro de Ravona está o Paraíso, a residência do Pai Universal, do Filho Eterno e da Força Infinita. Além de Ravona, a criação se expande para 7 vastos superuniversos que circundam o universo central. Estes superuniversos são domínios evolucionários e abrigam bilhões de galáxias, sistemas planetários e mundos habitados. Cada superuniverso é governado por um dos 7 espíritos mestres, que representam diferentes aspectos da divindade. Dentro de cada superuniverso existem inúmeras constelações, sistemas locais e planetas individuais, incluindo Urântia, que pertence ao 7º superuniverso chamado Orvontron. Os superuniversos são criações do tempo e do espaço, onde a evolução das almas ocorre gradativamente. Os seres humanos e outras criaturas ascendentes trilham um longo caminho de aprendizado e aperfeiçoamento espiritual, passando de mundo em mundo até alcançarem os reinos mais elevados e, eventualmente, Ravona. Dentro do superuniverso de Orvontron, encontramos um universo local, chamado Nébadon. Este é o domínio governado por Micael de Nébadon, mais conhecido como Jesus Cristo, na sua encarnação em Urântia. Nébadon é composto por cerca de 10 milhões de planetas habitáveis e está em um processo de desenvolvimento e organização, como todo o universo local. Ele contém diversas constelações, sistemas planetários e mundos destinados ao progresso evolutivo das criaturas mortais. Urântia pertence ao sistema de Satânia, que, por sua vez, faz parte da constelação de Norlatiadec, dentro do universo de Nébadon. O governo do universo local é liderado pelo Filho Criador, auxiliado pelo espírito materno de Nébadon, e uma vasta hierarquia de seres espirituais, como os filhos de Melquisedeque e os serafins. A vida em Urântia e nos demais planetas de Nébadon está sujeita a um longo processo de evolução e aperfeiçoamento espiritual, e os mortais deste universo local têm a oportunidade de ascender por meio do aprendizado e da experiência até alcançarem níveis mais elevados de existência. Fora do grande universo, dos 7 superuniversos e Ravona, há uma vasta extensão chamada espaços exteriores. Essas áreas ainda estão sendo formadas e ainda não possuem planetas habitados. Caso não saiba, há poucos anos atrás, pudemos cientificamente observar um espaço no universo cujo qual realmente é vazio. O livro de Urântia sugere que esses espaços um dia serão povoados e farão parte de um segundo nível de criação cósmica. As forças divinas estão ativamente organizando esses novos universos, que um dia terão vida e novos seres. O livro de Urântia descreve um universo vasto, totalmente estruturado e cheio de propósitos. Ele ensina que a criação está em expansão e que os seres humanos fazem parte de um grande plano evolutivo e conscientização cujo ponto final é encontrar o Pai Divino, Deus. Urântia tem uma história longa e fascinante.
Sua formação começou há cerca de 4,5 bilhões de anos, como parte do processo natural de consolidação de matéria dentro do sistema de Satânia. Os eventos geológicos e cósmicos moldaram sua superfície ao longo de eras, permitindo o surgimento da vida. A vida foi implantada há cerca de 550 milhões de anos pelos portadores da vida, que supervisionaram o desenvolvimento das primeiras formas biológicas. Durante milhões de anos, a evolução progrediu, levando ao surgimento de criaturas cada vez mais complexas, culminando no aparecimento dos primeiros seres humanos primitivos há aproximadamente 1 milhão de anos. A história de Urântia inclui eventos importantes como a chegada do príncipe planetário Caligastia, há cerca de 500 mil anos. Ele deveria ajudar na organização da civilização emergente, mas acabou se rebelando contra a administração divina ao se aliar à rebelião de Lúcifer. Esse evento teve um impacto profundo ao desenvolvimento humano, atrasando o progresso espiritual e social do planeta. Mais tarde, Adão e Eva chegaram a Urântia como filhos materiais para melhorar a genética humana e elevar o nível espiritual do mundo. No entanto, devido a erros e dificuldades, sua missão foi comprometida, resultando na diluição parcial de seu propósito original. A história de Urântia teve um ponto crucial com a encarnação de Jesus Cristo, Micael de Nébadon. Há cerca de 2000 anos, sua vida e ensinamentos trouxeram uma nova era de esperança e progresso espiritual, reafirmando o destino cósmico dos habitantes do planeta. Nos dias atuais, Urântia continua a evoluir e seus habitantes têm a oportunidade de participar do plano divino por meio do crescimento espiritual e do aprendizado contínuo. O planeta ainda se recupera das consequências da rebelião e das falhas passadas, mas o futuro reserva um desenvolvimento cada vez maior em direção à harmonia e ao avanço cósmico. Segundo o livro de Urântia, Jesus de Nazaré foi a encarnação de Micael de Nébadon nesse planeta, cujo a sua função é encarnar de planeta em planeta, direcionando os seres para a sua evolução. Desde sua infância, Jesus demonstrou grande sabedoria e compaixão. Ele cresceu em Nazaré e trabalhou como carpinteiro até iniciar sua missão pública aos 30 anos. Durante sua jornada, ensinou sobre o amor de Deus, a fraternidade universal e a vida eterna. Seus ensinamentos enfatizavam a paternidade divina e a irmandade entre os seres humanos. Ele não buscava estabelecer uma nova religião, mas sim restaurar a fé verdadeira no Pai Universal. Suas parábolas transmitiam lições profundas sobre a justiça, o perdão e a compaixão. Jesus realizou muitos atos de cura e demonstrou grande poder espiritual, mas sempre destacava que sua missão principal era revelar Deus aos homens e levar os homens a Deus. Ele enfrentou oposições das autoridades religiosas e foi condenado à morte, aceitando seu destino com serenidade. Após sua ressurreição, apareceu a muitos de seus seguidores antes de ascender ao Pai Universal. Sua alta outorga em Urântia completou sua soberania sobre Nébadon, tornando-o governante pleno deste universo local. Seus ensinamentos continuam a influenciar a humanidade e sua mensagem de amor, serviço e evolução espiritual ressoa até os dias de hoje. Outro personagem bíblico também aparece por aqui. Seu nome é Macventa Melquisedeque e ele tem um destaque especial no livro de Urântia. Segundo o livro de Urântia, Macventa é um ser pertencente à ordem dos Melquisedeques, um grupo de filhos divinos que atuam como administradores e instrutores espirituais nos universos locais. Ele apareceu em Urântia cerca de 4.000 anos atrás, no momento de grande necessidade espiritual. Encarnando na região da Palestina, Melquisedeque tornou-se conhecido como sacerdote de Salém e ensinou sobre o Deus único, preparando o caminho para a futura vinda de Jesus Cristo. Seu mais famoso discípulo foi Abraão, com quem estabeleceu um pacto espiritual baseado na fé e na justiça. Após cumprir sua missão, Melquisedeque deixou Urântia, mas continua exercendo influência no desenvolvimento espiritual do planeta,
atuando nos bastidores da administração celeste. O que deixa a situação mais intrigante é que Melquisedeque realmente é citado várias vezes na Bíblia, incluindo em Hebreus, cujo qual ele é considerado um sacerdote do mesmo nível de Jesus Cristo, que veio bem após ele. E Melquisedeque não possuía nem pais, nem mães e nem família. Ele simplesmente aparece e desaparece da Bíblia. Assim também como vemos no livro de Urântia. O livro defende a ideia de que o propósito da vida humana é a ascensão espiritual e a busca pela perfeição através do amor, do serviço aos outros e da compreensão do universo. A evolução ela não é apenas biológica, mas também espiritual. E o objetivo final é que os seres humanos se tornem seres perfeitos, ascendendo aos níveis mais elevados da existência. O livro oferece uma visão mais complexa e dinâmica de Deus, apresentando uma hierarquia celestial que envolve vários seres e níveis espirituais. O livro de Urântia é compatível com qualquer outra religião, ciências, filosofia e filosofia espiritual. O livro de Urântia é um livro mais fascinante e polêmico da nossa era, por trazer uma visão grandiosa do universo e do propósito humano. Apesar de tais controvérsias, continua a atrair pessoas em busca de respostas espirituais e conhecimento. A grande questão que fica é: o livro de Urântia é uma grande revelação celestial verdadeira ou uma grande criação humana de alto nível? E a resposta depende de cada um de nós e de nossos estudos de complementação. Bom, se você gostou desse episódio, por favor, curta, compartilhe e comenta aqui abaixo. Eu gostaria muito de saber se você já leu esse livro, se já ouviu falar sobre ele e o que acha dele. Beleza? Até mais. Tchau.